Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre um tema muito interessante. Será que fazer jejum intermitente perde massa muscular? Faz com que você consuma massa muscular? Será que durante aquele período de jejum que o seu organismo, coitadinho, está sem energia, sem alimento, ele vai buscar alimento lá do seu músculo? Muitas pessoas me perguntam isso, eu vou responder isso tudo aqui para você agora. Fica comigo até o final. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que está querendo fazer jejum ou já está fazendo, mas está com um pouco de medo de perder massa muscular, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos você ampliar essa corrente do bem. É isso que eu mais quero aqui com o canal. Muitas pessoas realmente ficam preocupadas com essa questão do jejum intermitente e massa muscular, porque ainda tem uma certa ideia, né, comum, de senso comum da grande maioria das pessoas, que acham que durante o período do jejum o nosso corpo fica muito fraco, muito debilitado, vai precisar buscar energia, e eles acham que, na verdade, o lugar mais fácil para o corpo arrumar energia é justamente tecido muscular. Então muitas pessoas têm medo de perder músculo, de perder tecido muscular, de ficar com carência muscular mesmo, por fazer o jejum. Mas será que isso acontece? Vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão de hormônios, essa regulação, para te explicar melhor como isso funciona. Quando a gente está em um período de tempo sem se alimentar, a gente está em jejum, como a gente fala, e normalmente quando a gente se alimenta, a gente secreta um hormônio chamado insulina. Vocês já sabem disso de outros vídeos que eu falo aqui no canal. E a insulina é um hormônio que vai fazer com que você armazene gordura, principalmente o carboidrato que você consumiu, que você armazena aquela glicose em forma de gordura para você conseguir se manter vivo por mais tempo, ter mais estoques de energia. Conforme vai passando o período do jejum, a sua secreção de insulina vai diminuindo porque ela não tem o que guardar, né? Você não está comendo nada. E aí, com isso, vão surgindo a secreção, vão aumentando a secreção de outros hormônios chamados contrarregulatórios. Eles são hormônios que, na verdade, vão fazer com que a glicose do seu sangue se permaneça estável dentro do possível, mesmo você não consumindo alimentos. Então, esses hormônios contrarregulatórios ajudam muito a manter a sua homeostase, e eles têm outros papéis interessantíssimos. Um outro hormônio, inclusive, contrarregulador da insulina é o hormônio do crescimento, e o hormônio do crescimento é secretado em jejum. Já tem estudos que falam que a gente secreta muito mais hormônio do crescimento em jejum do que durante o período de alimentação, justamente porque ele é contrarregulador da insulina. Então, se você tem uma insulina muito alta, você vai ter uma menor secreção do hormônio do crescimento. E o hormônio do crescimento está muito relacionado aos maiores ganhos de massa muscular e a preservação da massa muscular que você já ganhou antes. Esse é um dado muito interessante. Teve um estudo muito interessante que foi lançado em 2016, em que analisaram dois grupos de pessoas que visavam emagrecer. Um grupo fez restrição calórica, aquela clássica que a gente está acostumado a fazer, contabilizando calorias, e o outro fez o jejum intermitente, né, fechando a janela para não consumir alimentos em determinado horário do dia, para cumprir aquele período de jejum. E aí eles verificaram dados super interessantes que eu vou passar para você. No grupo que fez o jejum, a perda de massa muscular foi em torno, em média, de 1,2 kg durante esse período. Só que no grupo da restrição calórica foi 1,6, ou seja, perderam mais massa muscular proporcionalmente do que quem fez o jejum. Além disso, verificou-se também que eles perderam mais do que o dobro de gordura visceral, que é a gordura mais perigosa pra gente, inclusive para a questão hormonal, doença cardiovascular, síndrome metabólica. Então, o grupo que fez jejum perdeu mais do que o dobro de gordura, principalmente gordura visceral, do que o grupo que fez restrição calórica, mais uma vez por conta da questão da insulina ficar diminuída por muitos períodos de tempo. Então, quando eles foram analisar de novo a composição corporal, analisando, né, que um perdeu um pouco de gordura e perdeu mais massa muscular, e o outro perdeu muita gordura e perdeu menos massa muscular, no total, aquele grupo do jejum, na verdade, teve uma questão com relação à proporção de massa muscular para tecido adiposo, tecido gorduroso, como se tivesse aumentado 2,2% a composição dele de massa muscular. Não é que ele ganhou massa muscular, mas como diminuiu muito a quantidade de gordura e a perda foi menor, o incremento de massa muscular proporcionalmente foi de 2,2%, ao passo que quando analisou
O do grupo da população controle, daquela restrição calórica, esse incremento foi só de 0,5%. Eu não tô querendo dizer que eles ganharam massa muscular, mas vocês sempre sabem que a gente tem que analisar a composição corporal, quanto perde de peso, quanto perde de gordura, quanto perde de massa muscular, e dessa forma verificar o que de fato você está perdendo na balança. E se viu nesse estudo, então, que o grupo que fez jejum intermitente teve uma melhor proporção da distribuição de tecido muscular para tecido gordo durante esse processo de emagrecimento. E mais um dado interessante para falar para você é que como você passa muitas horas com a insulina baixa e o hormônio do crescimento alto, você vai estar num ambiente muito interessante para ter construção muscular. E quando você faz a sua refeição logo depois, enfim, né, logo depois de se alimentar, você vai ter uma grande secreção de insulina e você também vai ter uma quebra de peptídeos, aminoácidos que vão entrar para sua corrente sanguínea. Vai ser um momento ávido, muito interessante para você fazer reconstrução muscular e ganhar massa muscular, porque você vai ter um ambiente perfeito ali de GH alto, nesse momento aminoácidos disponíveis, vai ter glicose da alimentação e vai ter insulina que ajuda que tudo isso entre no seu tecido muscular e faça hipertrofia muscular. Então, esse é um dado ainda mais interessante. Eu quero te falar, deixar bem claro para você que eu tô querendo te acalmar se você faz o jejum e tá preocupado em perder massa muscular. Você já viu que já foi comprovado cientificamente, te falei de estudos aqui, que falam que realmente isso não acontece. Pelo contrário, o jejum pode preservar a massa muscular e proporcionalmente até mesmo aumentar a quantidade de massa muscular que você tem com relação à quantidade de gordura do seu corpo, porque ele também ajuda muito a queimar gordura. Eu falo disso em outros vídeos meus. Aqui eu tenho uma playlist enorme sobre jejum. Então, se você quiser saber mais quantas horas fazer, os maiores erros, o que comer, o que é jejum, afinal, o que ela tá falando, tem vídeo sobre tudo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas, mais uma vez, eu quero te lembrar que o jejum não necessariamente é para todo mundo. Para algumas pessoas ele funciona super bem, as pessoas se dão muito bem, resolvem vários tipos de questão psicológica e alimentar, e até mesmo biológica, fisiológica, de problemas que conseguiram melhorar com o jejum, bem-estar, disposição. Mas para outras pessoas ele não funciona, a pessoa fica estressada, ansiosa, irritada, mal-humorada, não consegue fazer, a baixa pressão, não consegue se adaptar. Então, não se martiriza se esse é o seu caso. Existem outras condições, outras questões relacionadas a dietas e estilos de vida mesmo que você pode adaptar para você emagrecer. E sempre é interessante que você consulte o seu nutricionista ou o seu médico se você quiser uma avaliação mais individualizada para você. Lembra sempre disso. E eu quero te lembrar que quando você estiver com a janela aberta, naquele momento que você vai se alimentar, opta por boas fontes de proteína de alto valor biológico. Isso é muito importante para você conseguir ter uma boa construção de massa muscular. E malha, né, gente? Faz exercício de força direcionado para isso, porque o jejum também não faz milagre. Não adianta você ficar querendo ganhar massa muscular com jejum, preocupado em não perder, e também ficar sentado na televisão achando que isso vai fazer toda a diferença, porque não faz. Se você quer ganhar massa muscular, vai ter que fazer exercício de força, não tem jeito. Me conta aqui embaixo, então, você faz jejum? Teve alguma diferença na sua composição corporal? Você achou que melhorou a questão de músculo? Quanto de gordura você conseguiu diminuir? Em quanto tempo? Adoro ler esses comentários aqui. Fico impressionada com o quanto vocês conseguem atingir. Fico muito orgulhosa de vocês. Adoro ver a participação de vocês aqui. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que vão gostar desse assunto, que precisam saber mais informação sobre isso. Vamos juntos você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Também falando de um ajudar o outro, curte o vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todo dia. Jejum, boa forma, saúde, nutrição e muitas receitas saudáveis para você fazer aí na sua janela aberta. Você não vai querer perder. Até a próxima. Tchau, tchau.